Olá pessoal, bom dia a todos. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós iremos iniciar a gravação para servir como manual de operação do nosso sistema Gmax. Então, estou aqui vamos abrir aqui nosso Gmax. Eu instalei aqui uma versão especificamente para a gravação desses vídeos, com o banco de dados exemplo. Então vamos aqui acessar o nosso Gmax e logar aqui o Gmax. Bem, o primeiro relatório que eu quero mostrar é exatamente o relatório aqui que eu chamei de balanço. Então essa é uma tela em que eu construí aqui um modelo onde a gente pretende demonstrar os principais relatórios contábeis da empresa. Então aqui, primeiro passo, a gente escolheu aqui o período. Vou escolher aqui, ele já traz para mim automaticamente os últimos 6 meses. Esse campo aqui eu vou dizer qual o nível que eu quero de detalhamento. Isso aqui vai de 1 a 5. Quanto maior o nível, maior o detalhamento. A gente tem aqui uma aba de balancete, outra que eu chamei de balancete estruturado e outra de balanço. Essa aqui é a evolução mensal, ainda não está acabada. A gente começou aqui, não houve condição da gente terminar, mas eu vou aqui trazer os dados para mim poder explicar para vocês qual é o objetivo desse relatório aqui. Eu pedi aqui um processamento. Essa é uma tela que tem vários processos que é tratado por trás, simplesmente ao clicar nesse botão. Então é um processamento muito intenso aqui do sistema, e é um processamento que demora um certo tempo, principalmente nesse momento que estou fazendo essa gravação desse vídeo. E o programa de gravação de vídeo, ele é um programa extremamente pesado, exige muita memória do computador, e a máquina que eu estou fazendo esse vídeo tem apenas 2 GB de memória. Então, mas vamos aguardar aí, o sistema está fazendo processamento ainda. Por que eu quis mostrar para vocês essa primeira tela aqui? Veja que a gente ainda tem um trabalhozinho aqui embaixo, que nessa máquina aqui, nesse monitor, ele não está mostrando a tela por inteiro. Por que eu quis mostrar no primeiro vídeo essa tela aqui? Porque tudo que nós fizemos nesse projeto até hoje tem como objetivo trazer informação de gestão para a empresa. Então, qualquer negócio, se o fim dele a finalidade dele é obter lucro, nenhum negócio, a não ser os filantrópicos, existem sem que o objetivo seja gerar resultados para os seus investidores. Existe sem o interesse de que ele seja um negócio rentável. Então, quando a gente pensa em construir um ERP, aliás, para ser chamado de ERP, na minha humilde opinião, ele tem que ter uma integração com o sistema contábil, ou seja, um software de gestão jamais poderia ser chamado de ERP se ele não puder trazer embutido os relatórios contábeis. Por quê? O objetivo de qualquer negócio, como eu falei, é gerar lucros. Então é preciso que a empresa tenha uma ferramenta que ele possa medir o maior indicador se aquele investimento empresarial está sendo bem ou mal sucedido. Então, o que eu quis mostrar aqui primeiro, eu saí
do fim para depois a gente ver quais foram os meios que nós utilizamos dentro desse projeto que nós viemos trabalhando desde 2010 para chegar a esse resultado, basicamente. Entendeu? Claro que o sistema tem que ter todos os outros objetivos. Uma empresa não existe para gerar SPED, uma empresa não existe para emitir cupom fiscal, uma empresa não existe para emitir nota fiscal eletrônica, não existe para emitir Sintegra. A empresa existe simplesmente porque os seus investidores, os seus empreendedores pretendem com ela obter o resultado. Então, nada mais justo do que nós, como consultores, como prestadores de serviço, poder trazer uma ferramenta que possa exatamente medir o principal objetivo de um negócio. Para se chegar a isso aqui, evidentemente, nós temos que passar por todo o processo burocrático. Nós vivemos num país que existem as instituições, que existem as leis e que elas têm que ser cumpridas. E é evidente que um sistema ERP teria que passar, para chegar a esse resultado, tem que ter, obviamente, que cumprir a lei e tem que ter todos os seus pré-requisitos legais. Mas isso não impede que o sistema também trabalhe em prol da empresa. Então daí nós construímos essa tela, que ela é emblemática dentro desse objetivo, que traz aí como é que o ERP foi construído para poder chegar a esses números aqui. Então tudo que foi construído até hoje, ele resulta na verdade em um objetivo primordial, que é trazer para a empresa quais foram os resultados de suas atividades operacionais. Então essa primeira aba, que ela chama-se balancete, mostra para a gente todas as contas contábeis que foi movimentada dentro das operações da empresa, ou seja, à medida que a empresa vai emitindo a nota fiscal eletrônica, que vai emitindo seus cupons fiscais, que vai dando entrada nas suas notas fiscais, que vai lançando contas a pagar, vai lançando contas a receber, vai baixando essas contas a pagar, vai baixando essas contas a receber, faz uma conciliação bancária. Então todos esses processos, que é corriqueiros em qualquer negócio, eles vão carregando informações para dentro de um sistema contábil, onde no final de um determinado período, de um determinado dia, de um determinado instante, você tem todos os reflexos dessas operações demonstradas em sua estrutura patrimonial. Então, o que é que um balanço empresarial quer mostrar? Ele quer mostrar exatamente duas coisas. Primeiro, o balanço patrimonial. O que é que esse demonstrativo mostra em termos de informação para o empresário? Bom, ele vai dizer para o empresário que esta empresa tem um determinado volume de passivo, que está aqui mostrado, o saldo atual do seu ativo, saldo atual do seu passivo. Vai dizer quanto essa empresa tem de disponível. O que é disponível? Os recursos que essa empresa tem à disposição dos seus gestores para pagar as suas obrigações. O que é que essa empresa tem de estoques? Entendeu? O que é que essa empresa tem em bancos? O que é que ela tem no seu caixa operacional? Então, essa tela aqui, o balanço, vai dizer para o empresário quanto vale a sua empresa. A sua empresa é simplesmente... esse balanço aqui, ele foi feito a nível de exemplo, não está mostrando nada aqui no passivo, mas o objetivo do balanço vai mostrar quanto a empresa possui de bens e quanto ela possui de direitos. Então, vai demonstrar aqui exatamente os números, que é o que interessa para o empresário. Quero saber quanto é que vale minha empresa, quanto minha empresa evoluiu. Se eu comecei com um ativo com patrimônio de 50 mil reais e hoje eu tenho um patrimônio de 100 mil reais, significa que a minha empresa rendeu até hoje para mim 50 mil reais.
Essa informação que o empresário precisa saber se seu negócio está indo mal, se o seu patrimônio, se o seu investimento está sendo interessante ou não. Então, o balanço patrimonial vai mostrar isso aqui. A DRE vai mostrar quanto a empresa teve de resultado positivo ou negativo dentro de suas operações, dentro desse período aqui que eu informei aqui acima. Então, aqui essa DRE está dizendo para mim que essa empresa vendeu 246 mil, que essa empresa teve um custo dos produtos vendidos de 136 mil e que essa empresa gerou um resultado de 110 mil reais. Aqui embaixo tem essas informações, infelizmente nesse vídeo aqui não está mostrando, mas aqui embaixo vai mostrar exatamente esse resumo de informações que está aqui acima. O balancete estruturado simplesmente mostra todas as contas em ordem estruturada de acordo com esse código de classificação. Todas as contas do meu sistema contábil que tem saldos, elas vão ser listadas aqui. No meu balancete mostra apenas as contas que nós chamamos de contas sintéticas, ou seja, uma estrutura de plano de contas. Vou mostrar aqui para vocês dentro desse balancete estruturado. Existe uma estrutura que é assim: essa conta é o pai dessa, essa conta é o pai dessa, essa conta é o pai dessa, essa conta é o último nível aqui. Essa é a conta que a gente chama de conta sintética. Todos os lançamentos contábeis são feitos dentro do sistema contábil. Eles são feitos exclusivamente nas contas sintéticas, não, perdão, conta analítica. Contas sintéticas são as contas de totalização. Então, todos os lançamentos dentro do sistema contábil que é feito são feitos exclusivamente nessas contas aqui de último nível, que a gente chama de último nível, é a conta analítica. Então, vocês vão ver lá depois, quando nós cadastrarmos uma conta contábil, eu tenho que dizer se essa conta é analítica ou se essa conta é uma conta sintética. Recapitulando, a analítica são aquelas contas de último nível, ou seja, que eu tenho um nível, seria cada um intervalo entre um ponto e outro. Aqui eu tenho um nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Nesse caso aqui, o meu balanço só está, o meu plano de contas está estruturado apenas até o nível 5. Mas a estrutura que o sistema foi feito, você pode criar até 9 níveis. Por que até 9? Poderia ser 10, 12, 15, 20, lógico. Não há, dentro da regra do sistema, não há impedimento de você ter outros níveis. Porém, não há uma necessidade de você ter um detalhamento acima disso. Esse número de níveis aí atende a qualquer porte de empresa que você possa imaginar. Isso é um padrão. A maioria dos ERPs vão até o 9º nível para evitar você ter uma estrutura de numeração aqui muito gigante, muito grande, onde não há necessidade dessas informações. Então, essa é a conta analítica, são aquelas que recebem os lançamentos. Essa conta é sintética. Essa conta apenas congrega o saldo de todas as suas contas que começa com esse número. Então, se eu quiser saber quais são as contas que pertencem a esse grupo aqui, vamos pegar o de cima para a gente entender melhor. O grupo que começa, todas as contas começam com 1.01.01, que são essas contas aqui, ó, até aqui. Todas essas contas pertencem ao grupo disponível. Todas que começam com 1.01 vem até aqui, são contas de ativo circulante. Todas que começam com o número 1 são contas de ativo. Você veja, o ativo acaba aqui. Não temos conta aqui com o número 2, ou seja, não existe nesse balancete aqui contas de passivo. Por quê? Não é que não exista passivo, é porque só vai existir, nesse caso aqui que nós não fizemos um lançamento inicial, não houve lançamento em nenhuma conta do passivo. Quando nós fizermos o encerramento do resultado dessa empresa, a gente vai encerrar o balanço, vamos zerar o saldo dessas contas de DRE, ou seja, quando eu zerar essas contas aqui, esse saldo que der aqui positivo ou negativo, ele vai subir para uma conta do passivo, para exatamente no meu balanço eu poder fechar os saldos ativo igual a passivo. Então você veja que aqui tem uma diferença entre o saldo atual. O saldo dessa conta aqui, que é o meu DRE, vai subir para a conta do passivo para poder fechar esses saldos. Então,
esse balancete aqui, essa aba balancete, como eu estava explicando para vocês, vai trazer apenas as contas sintéticas. Ou seja, eu vejo que o daqui estruturado, ele me traz todas as contas no nível estrutural. Ele pega a sintética, o saldo dessa conta aqui, um exemplo aqui. O saldo da conta disponível, quem é? É a soma de todas as contas que começam com o código 1.01.01. Então, tá essa conta, tá essa, tá essa, tá essa. Já não está essa porque já é 1.03. Então aqui o meu saldo disponível está somando o saldo de todas as contas que tem aqui dentro. Aqui dentro no ativo circulante, o saldo dessa conta ativo circulante está somando todo mundo que começa com o código 1.01. Então vem aqui, aqui, até chegar à última conta do 1.01. Então todas as contas que começam com 1.01, os saldos delas estão refletidos aqui na conta de ativo circulante. A gente vai ter oportunidade de conhecer mais posteriormente um balanço, um plano de contas totalmente estruturado, ou seja, com toda a estrutura de contas, e a gente vê aqui que a gente é simplesmente um banco de dados exemplo. Então não temos lançamentos, por exemplo, de ativo não circulante, não temos lançamento, como eu já disse aqui, de passivo, não temos lançamento aqui de patrimônio líquido. Então quando a gente tiver uma movimentação maior, de uma empresa com movimentação maior, a gente vai ter a oportunidade de ter todas essas informações aqui por níveis. Então por isso que aqui o saldo do meu ativo é igual ao meu ativo circulante. Por quê? Todas as contas que eu tenho aqui, que começa no grupo do ativo, estão dentro de ativo circulante. Então o saldo de ativo será igual ao saldo de ativo o saldo do meu ativo será igual ao saldo do meu ativo circulante. Bem, como eu já disse para vocês, aqui já mostrei a DRE, o balanço também já mostrei para vocês. Então essa é uma informação que o sistema vai gerar a cada movimentação que é feito dentro do sistema. Então eu vou fazer aqui só a nível de exemplo, vou fazer um lançamento aqui, vou cadastrar. Para a gente poder aparecer um passivo para a empresa, vamos cadastrar aqui uma conta a pagar. Vou pegar aqui um fornecedor qualquer. Vou pegar uma natureza financeira. Vamos dizer que a empresa comprou mercadoria para revenda. Vou informar qual é o tipo de documento. Vamos dizer que a gente comprou para pagar mediante boleto. Vou botar um número hipotético, data de emissão, que é a data contábil. Vamos botar a data do dia 2. Vamos pegar aqui 2/5. Primeiro vencimento, vamos botar aqui dia 30/5. Quantidade de parcelas, vamos botar 3. Intervalo entre parcelas, vamos dizer que são 30 dias. Desconto eu não vou colocar. Valor total, vamos botar aqui R$6.000. R$6.000. Esses dados aqui eu não vou explicar para vocês agora. Vamos marcar aqui a opção. Vou gerar as minhas parcelas. Ele gerou 3 parcelas 2.000. Vou salvar. Vou sair daqui. Vamos novamente entrar no nosso balanço. Vou vir aqui para a aba de balancete e vamos processar aqui. Vamos ver o que vai ficar diferente em relação ao modelo anterior. Como eu falei para vocês, é um processamento um pouco demorado, devido ao grande movimento de cálculos que o sistema faz. Agora é um processamento realmente muito intenso. Isso aqui está sendo ainda pouco demorado, porque as informações que nós temos aqui, o volume não é grande. Mas, embora os números, as contas movimentadas sejam pequenas, a gente vai ver aqui depois no banco de dados que são muitos lançamentos são feitos aqui nessa movimentação da empresa. E a gravação desse vídeo exige muito da memória do computador, então o processamento está muito mais lento aqui. Eu diria que 3, 4 vezes mais lento. Então veja o que aconteceu aqui. Já me apareceu aqui, ó. Já me apareceu aqui um lançamento
uma conta nova que a gente não tinha antes. Vejam, apareceu aqui R$ 6.000. Eu tenho agora uma conta a pagar no valor de R$ 6.000. Por quê? No momento que eu fiz aquele lançamento lá, eu escolhi a natureza financeira. Eu estou cadastrando uma conta a pagar. Evidentemente, eu estou gerando um passivo. Se eu estou inserindo no meu sistema uma nova obrigação, é evidente que aquilo ali vai ser uma obrigação, e a obrigação é passivo. Veja que interessante. Quando eu coloquei aqui, o sistema me detalha aqui embaixo, nessa aba, tudo que ocorreu de movimento nessa conta. Se eu clicar, por exemplo, na conta vendas, veja que aqui embaixo vai aparecer, eu falei com vocês que o movimento da empresa é pequeno, mas não é tão pequeno. Veja que só na conta vendas a gente tem inúmeros lançamentos aqui. Vejam aqui, são muitos lançamentos de venda, simplesmente porque essa é uma empresa que já está usando esse sistema. Eu peguei o banco de dados para poder mostrar esse vídeo aqui para vocês. A gente, claro, por questão ética, a gente não vai dizer o nome da empresa nem o setor que essa empresa está operando. Não há necessidade disso. Então veja, por que essa empresa só tem movimento nessas contas? Porque simplesmente a empresa só está usando o sistema para gerar os movimentos de venda. Ela por enquanto não está funcionando com cadastro de título a pagar. No momento que eu cadastrei um título a pagar, veja que apareceu aqui. E nessa conta aqui eu só tenho simplesmente um lançamento feito no dia 2 de maio, que é a data que eu lancei lá como data de emissão, é a data que o sistema vai capturar como data contábil. Então esse movimento apareceu como 2 de maio. Eu tenho agora, se vocês não, se vamos olhar aqui, a gente vai ver que na conta de estoque, como eu coloquei que é compra de mercadoria, automaticamente isso vai para a conta de estoque. Vamos lá para o final desse lançamento, você vai ver aqui, ó, a contrapartida contábil já apareceu aqui na minha conta de estoque. Simplesmente o sistema fez um movimento onde ele creditou a conta de títulos a pagar e debitou a conta de estoque. Como é que eu sei disso? Aqui, ó. Eu tenho aqui o tipo contábil débito e na outra aqui eu tenho o tipo contábil crédito. Então o sistema fez perfeitamente seu valor e qualquer movimentação que eu venha fazer no sistema, qualquer coisa que aconteça que movimente financeiramente, que envolva, vamos dizer assim, fatos que mudem a estrutura contábil da empresa, que fato permutativo, fato modificativo, que são fatos que alteram a composição patrimonial da empresa, que alteram a sua estrutura de contas, a gente vai ter o reflexo aqui dentro desses demonstrativos. Veja que isso pode ser feito de forma online. A empresa pode ter isso aqui a qualquer momento que ela quiser, o gerente pode entrar aqui a qualquer momento que ele quiser e verificar o movimento que ocorreu. Ele pode escolher o período, eu posso, por exemplo, colocar aqui, vamos só fazer um exemplo. Só um exemplo, não vou mostrar isso agora, só um minutinho. Então, veja que aqui a gente apareceu o item passivo. Por quê? Porque agora eu tenho uma conta do passivo que é títulos a pagar. Veja que aqui o nosso DRE, houve a modificação aqui? Não. O nosso resultado não se alterou. Por quê? Quando eu compro uma mercadoria, eu adquiri uma obrigação no valor de R$ 6.000, mas por contrapartida eu também continuo com aquela mercadoria no estoque. Então, na verdade, a empresa nem lucrou e nem perdeu. Eu troquei uma obrigação, ou seja, assumi uma obrigação em troca da aquisição de um ativo que é a mercadoria. Então, eu só vou gerar um resultado positivo ou negativo no momento que eu fizer uma venda dessa mercadoria, é que haverá um resultado. Se eu vender ela com prejuízo, vai haver um prejuízo e isso vai ser refletido aqui. Se eu vender com lucro, vai haver um lucro e esse número aqui, obviamente, vai ser aumentado. Então percebam que a nossa DRE não modificou com aquele lançamento que eu fiz. O nosso balanço, vamos ver? O nosso balanço sim. Vejam aqui. Nós temos agora uma obrigação que está aqui, ó. Nós temos aqui uma obrigação que essa conta de títulos a pagar faz parte de um grupo chamado exigível a curto prazo, que está dentro de passivo circulante e que está dentro do passivo. Dentro no nosso balancete estruturado está aqui, ó, a nossa estrutura do passivo. Eu tenho aqui a minha conta analítica, que eu falei com vocês que é a que recebe o lançamento, é títulos a pagar.
Ela tem um pai que se chama também títulos a pagar, poderia ter outro nome tranquilamente, mas esse se chama também títulos a pagar. Ela tem um outro pai, por sua vez, é títulos a pagar. Pai tem um outro pai chamado exigível de curto prazo, que tem um pai chamado passivo circulante e cujo seu pai, em último nível, é o passivo. Então agora a gente tem agora um balancete maior. Simplesmente com um lançamento que eu fiz, a estrutura do nosso relatório se modificou bastante. Então, se eu tiver outros lançamentos nessa conta, entendeu? Aí vai tudo isso vai ser refletido aqui. Então, gente, esse é um dos principais relatórios que eu considero que o sistema deva ter, porque à medida que a empresa vai fazendo suas operações, ela vai tendo refletido nesse relatório o resultado de suas operações. A gente ainda tem que melhorar aqui, eu vou modificar isso aqui, que eu coloquei uma formatação de campo que inclui o reais. Eu estou vendo que isso está truncando as informações aqui e está ficando um pouco esteticamente feio. Então eu vou modificar aqui para a gente retirar o cifrão e aparecer apenas os números. Não interessa, a gente sabe que isso aqui tudo é mostrado na moeda corrente do país, então não há necessidade de você ter o cifrão aqui. Foi apenas um demonstrativo que nós fizemos inicialmente, mas eu estou percebendo que a estrutura visual ela está ficando um pouco feia em função de a gente ter um espaço pequeno para mostrar muitos dados. Mas o que importa aqui realmente é mostrar para os nossos colegas aqui do grupo da Brasil PDV o porquê que muitas coisas estão sendo feitas nesse sistema e que muitas vezes eu sinto que os colegas ficam meio perdidos e até alguns percebo que há uma certa desconfiança ou uma certa crítica em relação a eu ter perseguido realmente esse objetivo aqui. Muitas pessoas no grupo não entendem por que eu não me dediquei a trabalhar em cima do PAF, porque, gente, o PAF, dentro do grupo Brasil PDV, existem pessoas com mais expertise do que eu. Então, aquilo que eu realmente conheço e que eu sei que dentro do grupo não tenho pessoas com capacidade para desenvolver isso aqui, é essa parte financeira e contábil. É evidente, a parte fiscal a gente conhece, mas essa parte contábil, entendeu? Eu considero fundamental, porque dentro do grupo T2TI, dentro do projeto T2TI, eu inclusive comprei várias brigas porque eu não estava entendendo de que forma aqueles módulos e aquelas tabelas de banco de dados separadas, em que aquilo ia resultar. Por quê? Não é possível hoje, não existe mercado para você vender um módulo de contas a pagar separado da outra infraestrutura. Isso foi no passado. Eu me lembro que quando eu comecei a atuar na minha área contábil, 1995, quer dizer, são 18 anos aí de estrada, eu lembro que ainda se vendia um módulo separado. O cara comprava um módulo de estoque, depois ele comprava contas a receber, que era uma das maiores necessidades da empresa, era controlar estoque. Era aquele controle de estoque, fazer a venda, etc. Depois a preocupação evoluiu um pouco para o controle dos seus créditos, suas contas a receber. As empresas tinham dificuldade em controlar cheques, valores a receber, cheques que voltavam, relatórios de cobrança para passar para os seus respectivos responsáveis. Então as empresas adquiriam prioritariamente esses dois módulos, contas a pagar e contas a receber e estoque. Depois, eventualmente, iam para contas a pagar, entendeu? E aí, a depender de cada estrutura, porque software nessa época era um produto caro, de custo elevado. Também exigia-se que a empresa fizesse investimento em infraestrutura de computadores, que na época era também caro. Então não era toda empresa que investia nisso aqui. O nível de exigência também, o software da época, eu me lembro que eu trabalhei com Microsiga, com Syscorp. Nessa época eram softwares caríssimos, que hoje, se fosse fazer um comparativo com hoje, não ficaria por menos implantação, um custo menor do que seus 200, 300 mil reais, software de grande porte.
a manutenção em torno de 4% disso, ou seja, você ia ter 10, 12 mil reais de manutenção para você ter um RP com esse nível de informação que nós temos aqui hoje. E mesmo assim era de extrema complexidade. Não pense, esse eu acredito, nosso Gmax hoje é o software que trabalha de forma mais fácil. A gente vai ter oportunidade, eu vou ter oportunidade de mostrar isso para vocês, que não é simplesmente você ter essas informações aqui. É de que forma você vai deixar isso fácil para que o usuário possa operar sem precisar ter um conhecimento profundo de contabilidade. Quando eu fiz aquele lançamento ali, vocês perceberam que simplesmente a informação que ela é inusitada para qualquer pessoa que já manipulou um sistema chama-se a natureza financeira. Essa natureza financeira foi a linguagem mais simples que eu consegui encontrar para poder dizer para o usuário que qualquer operação que ele precisar, se eu estou pagando material de limpeza, se eu estou pagando material do escritório, eu vou ter que ter uma natureza financeira, que é quem vai dizer para mim em que conta da contabilidade do meu sistema contábil eu vou dizer. Se eu escolho natureza financeira material do escritório, eu já tenho lá configurado no sistema que aquela natureza financeira vai ser jogar as informações para determinadas contas dentro do meu sistema contábil. Então, essa maneira fácil, simples, permite que a gente tenha um sistema que seja operado por qualquer pessoa mesmo, e que gera as informações que a gente precisa. Então a gente vai ter oportunidade de conhecer. Eu fiz questão de mostrar para vocês essa tela de cá. O objetivo dela foi a gente poder mostrar a evolução do saldo de cada conta mês a mês. A gente vê aqui, eu fiz de uma forma, acabou não ficando do jeito que eu pretendia. Eu já imaginei uma forma de fazer, mas não tive tempo ainda de poder sentar para concluir essa parte aqui. Mas a ideia aqui seria mostrar o saldo de cada conta em cada mês desse aqui. E com isso a gente tem uma evolução, um demonstrativo da evolução. Quanto, por exemplo, vamos pegar aqui um dado interessante, seria a parte de venda. Também está com um probleminha aqui, eu estou clicando. Então, nesse relatório aqui eu teria condição de saber quanto a empresa vendeu mês a mês. Então, um demonstrativo também é apresentado de uma forma um pouco diferente, que normalmente é o que interessa para o empresário. É saber se as suas vendas mês a mês está tendo crescimento ou um decréscimo. Então, esse comportamento da evolução mensal, por exemplo, se eu tenho uma conta de despesa, exemplo, despesa com telefone, a empresa quer saber se aquele custo com telefone, como é que ele está se comportando ao longo dos meses. Então o objetivo dessa tela aqui foi exatamente mostrar essa evolução mensal aqui. Mas a primeira vez que eu fiz, ficou a coisa um pouco separada. Veja que ele gera vendas várias vezes. Se eu tiver vários meses, eu vou gerar separado. O objetivo é que isso saia alinhado, tudo na mesma. Então é um desafio grande realmente fazer isso aqui. Se vocês tiverem a oportunidade de analisar a estrutura que a gente montou dentro dessa tela para poder processar essas informações, demorou realmente um tempo para poder a gente conseguir chegar a essa informação. Eu não tenho experiência de desenvolvimento. Aliás, aprendi a programar um pouquinho há menos de um ano. Entendeu? Eu realmente já estou nesse projeto T2TI desde novembro de 2010. No entanto, eu não sabia fazer nada de programação. Eu estudei durante 2 anos e no meio do ano passado eu comecei a fazer algumas telinhas simples, simplesmente copiando e trocando os dados lá, mudando o nome dos edit, mudando as informações dos VOs, etc e tal. Graças a Deus a gente foi evoluindo. Se vocês forem analisar a codificação que está por trás dessas informações aqui, é de extrema complexidade. Eu particularmente desenvolvi isso aqui, depois precisei fazer uma correção e depois tive dor de cabeça para poder voltar a entender como tudo foi feito. Então é um processamento feito em cascata e que a sequência do processamento influencia bastante. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para poder dar manutenção disso aqui depois. Eu quero depois inclusive fazer um vídeo para poder documentar como isso foi feito, porque eu pessoalmente que fiz, no momento que eu vou dar manutenção, às vezes perde mais tempo tentando entender como foi feito, entendeu?
do que para exatamente corrigir alguma situação. Então, no momento que a gente senta para poder desenvolver isso aqui, você estuda várias funções que você pode utilizar e que você utiliza ali naquele momento e que posteriormente, depois você não tem mais necessidade, você acaba esquecendo como foi feito, até o que é que cada função daquela vai executar dentro dessas rotinas. Então, é uma rotina de muita complexidade. Então, realmente eu pretendo fazer essas correções que a gente tem aqui nessa tela, na questão do aparecimento aqui desses reais. E pretendo gravar um vídeo logo depois que a gente terminar, para a gente documentar isso, como é que foi feito, como é que foi estruturado, para a gente poder depois deixar isso aí documentado, para eventualmente os colegas poderem ajudar aí a fazer a manutenção disso aqui. Então, realmente, isso foi desenvolvido, mas a ideia é que isso fique compartilhado realmente, a maneira como isso foi desenvolvido, para que todos possam aí não ficar exatamente dependendo de mim para poder resolver determinadas situações que a gente sabe que deverão surgir daqui para frente, outras necessidades de você ter informações e algumas mudanças que vai acontecendo ao longo da legislação. E aí a gente precisa ter todas as pessoas do grupo, os nossos colaboradores, futuros colaboradores também possam entender isso aí. Então, gente, aí por último eu quero mostrar para vocês que isso tudo aqui eu exporto para o Excel. Eu posso simplesmente, quando eu clico nesse botão, o sistema verifica qual é a aba que está ativa aqui e exporta exatamente as informações que estão na aba que eu estou visualizando. Vamos fazer um testezinho aqui, vamos ver o que é que acontece. O sistema avisa que foi finalizado e que o Excel será aberto. Aí a gente já tem aqui tudo bonitinho, ó, o Excel trazendo para a gente aqui essas informações. Logicamente essa formatação ela não vem pronta, simplesmente eu seleciono aqui e está toda a formatação pronta aí. Ainda a gente tem alguns probleminhas aqui, mas isso é questão realmente do Excel, e que a estruturação está vindo dessas duas dessa conta aqui está vindo um pouco quebrada. Eu não sei exatamente porquê, não sei se está relacionado ao que está lá dentro do nosso banco de dados. Realmente eu não sei, precisaria estudar isso aqui depois para ver o porquê que esses dois primeiros níveis aqui, o 1.0 e 1.01, saem em vez de ponto, sai vírgula. Mas isso também não influencia tanto. Então o objetivo disso aqui é gerar para o Excel, e aí você tem os gestores, os consultores dos nossos futuros clientes poderem utilizar essas informações para gerar relatórios acessórios, poder fazer suas análises e tal. A gente vai ver depois aqui que o potencial desde que você tenha essas informações, o nível de vamos dizer assim, de possibilidades que os consultores vão ter de poder fazer suas análises é muito grande mesmo. E por isso eu que fiquei realmente todo o meu trabalho dentro desse projeto, desde o T2TI lá no começo, em 2010, quando eu entrei no grupo, até hoje, passando pelo grupo pro nosso RP que nós participamos aqui, depois não demos continuidade, desde a chegada da Brasil PDV, o meu trabalho foi focado exatamente em poder estruturar o software de maneira que essas informações pudessem chegar a esse resultado. Então eu considero que esse é o principal resultado do nosso trabalho até hoje. O trabalho de todo o grupo da Brasil PDV, entendeu? Então por isso que eu estou mostrando esse vídeo aqui em primeira mão, para poder depois a gente vai explicar o porquê que em cada tela daquelas tem aqueles campos, aquelas informações. Então estou partindo, eu sempre utilizo essa didática dos meus treinamentos, nos cursos que eu ministro, que é o seguinte: quando a gente vai ensinar para um empresário por que ele precisa estudar um pouco de contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade, já disse o segundo homem mais rico do mundo hoje, o Warren Buffett, que a contabilidade é a ciência dos negócios, vamos dizer assim, é a linguagem, exatamente a frase dele, a contabilidade é a linguagem dos negócios.
Ou seja, eu preciso, para entender negócio, eu preciso entender contabilidade. Eu preciso entender o que é que mostra um balanço patrimonial, o que é que mostra uma DRE. Isso eu tento passar para os meus clientes e eu dizendo para eles que para eles gerir melhor sua empresa, eles precisam ter um entendimento do que é contabilidade e precisam investir em um sistema que possa dar essas informações contábeis para eles. Entendeu? Independente do porte da empresa. Isso aqui é o que a gente tem hoje nesse ERP, independente do porte, qualquer empresa pode ter essas informações simplesmente alimentando o sistema como basta a empresa efetuar suas vendas normais dentro do sistema, seus cupons fiscais, suas notas fiscais eletrônicas, dar entrada nas mercadorias, cadastrar os contas a pagar e receber e dar baixa. Fez isso aí, tudo que ocorre na empresa, ele lançar no seu contas a pagar, contas a receber, na sua tela de caixa que a gente vai mostrar depois aí também. Simplesmente, ou seja, eu considero que com a finalização do importador XML que eu acabei de concluir essa semana, fecha-se o ciclo de informações que nós precisamos ter para gerar as informações contábeis, ou seja, eu tenho toda a estrutura montada a partir da entrada da mercadoria gerando contas a pagar, a partir das vendas gerando contas a receber, simplesmente a empresa baixando seus títulos quando elas forem recebendo. Eu tenho toda a estrutura montada para gerar as informações contábeis com precisão mesmo. Sem que para isso a gente precise ter nenhum contador dentro da empresa. Esse foi o meu grande desafio, esse foi sempre a minha grande meta de profissional desde 1996, quando eu comecei a trabalhar com consultoria empresarial. Eu senti na pele a dificuldade que eu tive, porque a gente não tinha uma ferramenta como essa nas empresas que eu prestava serviço. Eram empresas de pequeno e médio porte e que os seus ERPs infelizmente não tinham essas informações, porque na época existia ERP com essas informações, mas eram fora da realidade financeira desses negócios. Então, a nossa tarefa de poder prestar uma consultoria, ela realmente era praticamente, ela era muito difícil. Muito difícil, não diria impossível, porque claro, a gente tinha outras formas de levantar as informações, de juntar isso aí, mas nunca era uma informação precisa, nunca era uma informação segura. A empresa sempre havia formas de você desviar informações, mesmo a empresa sem querer. Por exemplo, uma coisa que é comum, o sócio vai fazer sua feira, o cara tem uma empresa, vai fazer suas compras no final de semana, ou vai passear na família, vai passear no shopping com a família, vai lá, entra numa loja e passa o cartão de débito, sacando o dinheiro da conta da empresa. No dia seguinte, ele é o dono da empresa, ele não precisa estar prestando conta para ninguém. No dia seguinte, as operações da empresa continuam normais e aquele dinheiro simplesmente saiu do caixa da empresa e não foi registrado. Então isso é uma quebra de informações, ou seja, é uma quebra de consistência grave das informações que um sistema contábil pode trazer. Isso simplesmente acontece de maneira corriqueira na maioria das empresas. Na maioria das empresas. Principalmente quando essas empresas não têm uma estrutura de sociedade, ou seja, não existe duas pessoas interessadas naquele mesmo resultado. Então, quando não tem isso, o cara é dono sozinho, ele simplesmente mete a mão, tira a mão, bota dinheiro dele, tira dinheiro da empresa e não precisa prestar conta para ninguém, mas infelizmente aí você compromete o nível de informação que a empresa precisa ter. O resultado disso é que no final de um ano, de um mês, a empresa não sabe se ela deu lucro ou deu prejuízo. A maioria dos ERPs que a gente tem no mercado simplesmente informam quanto vendeu, qual foi o produto que mais vendeu, mas não diz a pergunta básica que o empresário precisa saber. Aliás, o empresário às vezes nem sabe que precisa saber disso. A gente também precisa convencer o empresário de que ele tem que ter essa informação. Ou seja, se o objetivo dele é ter lucro, ele precisa saber se deu lucro. Simplesmente vender não significa que a empresa lucrou. Porque muitas vezes se vende com margem apertada. Para vender você tem um esforço onde você incorre em custos adicionais. E nem sempre vender mais significa ganhar mais. Nem sempre uma empresa que está vendendo
mais do que a outra, quer dizer que ela esteja lucrando mais do que a outra. Então esse é o grande desafio da contabilidade como ciência, é poder medir esses resultados, é poder colocar isso à disposição dos empresários para eles poderem avaliar o real desempenho de seus negócios. Então, gente, eu considero esse aí o nosso primeiro vídeo. Vamos agora partir para outros vídeos, mas eu quis mostrar isso aqui porque eu costumo, como eu ia dizendo, mostrar o porquê que a gente precisa dessas informações do sistema, o porquê que o empresário precisa dessas informações. Depois nós vamos ver como a gente trabalhou nesse projeto para chegar a esses números aqui. Entendeu? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.